O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Educação em Tela. Esse programa é uma realização da pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Desde março de 2020, vivenciamos o início da pandemia de Covid no Brasil. Essa etapa terrível da história brasileira vem trazendo uma série de desafios para professores, estudantes e pais de alunos, que se desdobram ao máximo para garantir o acesso à educação escolar. A pandemia de Covid-19 chegou de uma forma avassaladora em todos os cenários da sociedade, particularmente na educação. Então, a partir do momento que foi decretado o isolamento social, as instituições reguladoras do ensino foram convocadas a estabelecer normativas para poder garantir a oferta do ensino. E é claro que essa oferta do ensino não poderia mais ser presencial, porque nós estamos vivendo em total isolamento e distanciamento social. Essa normativa do Conselho Nacional de Educação redundou para que os conselhos estaduais e os conselhos municipais de educação também assim se manifestassem. Então, o órgão normativo que orienta as diretrizes para a oferta do ensino remoto em tempos de pandemia é o órgão normativo institucionalizado como Conselho de Educação, tanto no plano nacional, como estadual, como municipal. Especificamente no órgão normativo do Conselho Nacional de Educação, é conhecida a realidade de desigualdades sociais do Brasil. Desigualdade tanto no plano social como também nos aspectos da educação. Então, a realidade, de ausência de inclusão sociodigital precisou ser enfrentada e ainda precisa ser enfrentada. E é justamente por a gente não ter vencido essa barreira da inclusão sociodigital que a complexidade do ensino remoto na pandemia se torna cada vez mais reveladora das desigualdades sociais. O que acontece muito também é que, como as desigualdades sociais no Brasil são enormes, a escola, além de ser instituição de educação e de ensino, é também um espaço de segurança alimentar, de proteção social. E, na pandemia, a gente não consegue dar conta de todas essas dimensões que a escola tem no contexto presencial. Essa sala de aula já não é mais naquela representação que a gente tem de estar no espaço físico, de ver corredores, de abrir uma porta, de ter contato com os estudantes, de cumprimentar colegas, Porque a sala de aula não é só o espaço físico, a sala de aula é uma reconfiguração, é uma configuração social de um espaço de encontro, onde a gente já tem a compreensão de que nesse espaço a gente vai aprender, vai produzir conhecimento
e como o espaço de encontro não é a produção do conhecimento só. Então, a pandemia chega de forma avassaladora e desconstrói isso. E o ensino remoto, para sobreviver, para se constituir enquanto ensino, exige essa representação social. E essa representação social da sala de aula passa a ser no formato virtual, a partir do estabelecimento de novos laços de aprendizagem, que é mediado pela tela do computador ou por outras ferramentas. E essa configuração exige, né, que aquele que está com esse distanciamento físico reconheça a autoridade docente. Então, a sala de aula inaugura esse sujeito, professor. Eu saio de casa para ir para a escola, eu sou estudante. Eu saio de casa para ir para a escola, eu sou professor, profissionais da educação. Então, esse trabalho de ensinar e educar, que está muito vivo, muito presente mesmo, né, no ensino presencial, a gente primeiro precisa construir e inventar no ensino remoto. A escola, ela é uma instituição de sociabilidade, de formação. Paulo Freire já diz para a gente que a escola também é o espaço de fazer amigos, né? De encontrar amigos. E como instituição de sociabilidade, essa ausência da escola na pandemia vai repercutir na negação do nosso direito, do nosso próprio direito à vida, do nosso próprio direito à educação. Nós passamos uma grande parte da nossa vida na escola. Além de ser essa instituição de sociabilidade, ela precisa também assumir essa vertente do direito à educação. Mas como que seria essa escola na pandemia, né? Ela só pode existir de forma virtual. E esse virtual não é de forma imaginária ou abstrata. Então, de forma virtual, a escola na pandemia se dá por meio do reconhecimento de que deverá ocorrer transposições de conteúdos, transposições didáticas para o domicílio dos estudantes, mas a presença do professor nesse contexto da virtualidade é o que garante a existência da escola na pandemia. Há momentos específicos em que o estudante vai interagir com o professor, há momentos em que o professor estará expondo o seu conteúdo nesse ambiente virtual, mas é uma constituição de sala de aula. Só que é uma constituição de sala de aula no regramento, vamos dizer assim, no ambiente, com a ambiência pedagógica necessária para garantir esse percurso de aprendizagem do estudante. Por isso que o conteúdo pode ser o mesmo, mas o modo de ensinar no virtual não pode ser o mesmo modo de ensinar no presencial. Sem interação, sem troca, né, não existe essa construção do conhecimento escolar. No ordenamento legal da educação brasileira, só existe o registro de duas formas de educação, que é a educação presencial e a educação à distância. Não existe assim educação não presencial. A educação à distância, ela tem todo um projeto pedagógico, um design de aprendizagem, de reconhecimento. O estudante já se matricula e o docente já está na educação à distância sabendo que ele vai usar de tecnologias, que ele vai trabalhar com plataformas de aprendizagem em que necessariamente não tem a exigência da presença física, né? Então, essas plataformas de aprendizagem, por meio da autonomia docente, ele organiza o seu planejamento por aulas síncronas ou assíncronas, mas sabendo que não terá o presencial. Na educação presencial é o que a gente tem cotidianamente, é como a gente é formada, é como a gente reconhece a escola. Aí o ensino remoto não pode ser entendido como educação à distância, né? Porque o ensino remoto ele pode, inclusive, a depender dos níveis de imunidade da população,
você ter momentos presenciais, que é chamado de híbridos, né? E os momentos em que você usa as tecnologias de educação à distância, os formatos e os modelos de educação à distância. A escola é uma instituição para além do ensino. Ela é uma instituição de formação humana, ela é uma instituição cultural. A nossa Constituição Social requer o reconhecimento da escola. O sujeito social hoje, o cidadão que não tem um reconhecimento da escola enquanto representação social, ele tem as negativas de seus direitos de cidadania. Porque na escola, além do ensino, você também se reafirma e afirma na sua condição de cidadão e de cidadã. Nas desigualdades sociais do Brasil, a gente tem a escola até como uma instituição protetora. Muitos estudantes encontram na escola o seu resguardo, a sua proteção a questões de violência familiar, de exploração. Então, muitos programas de proteção social dependem da escola para poder ser realizados. Bem como também a fome, né, a alimentação escolar. Os programas de alimentação escolar têm suprido, dentro dos limites da própria escola, né, esses atendimentos. Então, a escola nunca deve ser assumida como uma instituição de ensino, né, que privilegia o ensino. A escola é uma instituição social de formação humana. Inclusive, Paulo Freire, que nesse ano a gente está comemorando 100 anos de Paulo Freire, tem um poema que revela, né, e reafirma essa função da escola como lugar de sociabilidade, do encontro. É o poema Escola é. Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é sobretudo gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, frio e sol. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem. Numa escola assim vai ser fácil, é estudar, trabalhar, crescer. Fazer amigos, educar-se e ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. No próximo bloco, continuaremos falando dos desafios impostos pela pandemia para pais, professores e alunos. E conheceremos um pouco da história do programa de pós-graduação em educação da UESB. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Chegamos ao momento mais crítico da pandemia do novo coronavírus. Estivemos aqui, diariamente, trazendo informação, formação e conhecimento durante todo esse período. Mas com todos os hospitais cheios e o crescente número de casos, vamos ter que readequar o nosso trabalho para preservar a nossa equipe e continuar mantendo você, telespectador, bem informado. Por nossa segurança, por empatia, mais do que nunca, fique em casa.
redobre as medidas de prevenção, como o uso do álcool em gel, lavar as mãos com frequência, evitar tocar olhos e boca sem higienizar as mãos e, principalmente, o distanciamento social. Evite aglomerações, por você, pelos próximos, por todos. Surte, Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, na luta contra o coronavírus. Cada vez mais a ciência tem mostrado a sua importância. Mais do que isso, vemos nos nossos dias o quanto ela é essencial. E para além do conhecimento, as universidades públicas são grandes produtoras de ciência. E nós vamos juntos, no Universiência, conferir a produção científica das universidades públicas nordestinas. Estou aguardando você! Como vimos no bloco anterior, escola é lugar de encontro, de relações humanas, de proximidade, de crescimento. Com o isolamento social e a adoção do ensino remoto, tanto instituições como professores e estudantes precisaram se reinventar para, na medida do possível, continuarem suas atividades, mesmo em meio a tantas dificuldades, sejam elas materiais ou emocionais. A nossa subjetividade, ela se constitui sempre a partir da relação com o outro. Então, é na interação que a gente se afirma. Os processos educacionais, eles são todos permeados pelos discursos, pelos encontros. Com a suspensão das atividades devido ao surto de Covid, ela teve um choque de realidade. Se antes a gente se movia para estudar, e isso envolve um aquecimento do corpo, uma preparação do corpo, na medida que eu encontro com o professor e com os meus alunos, eu me ativo como aluno, como docente. Envolve toda uma organização do corpo, mesmo que de forma indireta, para eu estar, para minha atenção ser direcionada a 4 horas de aula, por exemplo. Essa escola, quando ela agora ocupa, né, esse espaço, o espaço doméstico, ela expõe algumas fragilidades. Antes a gente não tinha informação sobre o que alguns alunos vivenciam em casa, enquanto que agora a gente acaba tendo que o tempo todo saber o que esses alunos vivenciam em casa. Então, eu preciso da aula gravada, porque na minha casa moram 8 pessoas e a gente tem 3 cômodos. Então, não dá de forma alguma. Mesmo que eu tente lá com a câmera desligada, com o microfone desligado, eu não consigo prestar atenção, não consigo ouvir, não consigo me concentrar. Porque tem outras demandas familiares à tona nesse espaço. A criança, ela precisa de outras crianças na mesma faixa etária e na mesma fase de desenvolvimento cognitivo para ela aprender. Então, ela precisa criar estratégia de conjunto. Então, a ausência desses outros colegas pode ser problemática, mesmo na perspectiva de um ensino híbrido. Para a infância, o contato ele é necessário, ele não é só importante, ele é necessário. Então, nesse momento, os mais prejudicados mesmo são essas crianças que elas precisam, sim, continuar com a mente e o corpo sendo ativado para a educação, porque precisa de rotina, e, ao mesmo tempo, elas têm que abrir mão desse contato com o outro, dessa socialização. Então, mães que não necessariamente são psicólogas, elas percebem que o filho ele se concentra mais quando ele está com a farda da escola. Então, vou garantir que ele use sempre a farda da escola. Também tem a diferença, né, de que a criança também gosta de brincar no computador. E, às vezes, a gente, como adulto, não entende, né, que por mais que ela ficou a manhã toda no computador, às vezes ela quer brincar, mas você já ficou no computador a manhã toda, então vamos descansar. Mas aí ela se sente silenciada, e aí a aula se torna um outro inimigo, porque não foi ela que pediu para ter aula no computador, ela não participou dessa decisão. Então, pensar nesse espaço é pensar também novos vínculos. Além de tudo, o momento de descanso. Aquele espaço que eu fico lá 4 horas sentadas, em média, é também o meu local de descanso.
Então, como é que eu vou descansar naquele espaço que me lembra escola, sala de aula? Agora a gente está dando atenção a essa demanda. Então, há sempre um movimento acontecendo aí, principalmente quando a gente consolida agora que a gente não sabe quando vai acabar. Em 2020, a gente ainda tinha uma esperança, está acabando. Em algum momento está acabando. Agora a gente não sabe mais. Então, a gente tem sido mais incisivo, mais estratégico, e isso consome, porque a gente não descansa. E do ponto de vista pedagógico, como os professores vêm lidando com esse processo de adaptação? Bom, é óbvio que todo processo de mudança, quando nos pega de surpresa, como aconteceu, trouxe um certo medo por parte do professor e, inicialmente, um processo de resistência. Sabemos que, por mais que a tecnologia seja algo latente na sociedade, ela não é acessível a todos. E nem todos têm essa relação íntima, né, com a tecnologia. Por essa razão, a resistência inicial ela pode ocorrer, obviamente. No entanto, o próprio percurso e a própria natureza do processo vai fazendo o professor construir novas experiências. E as próprias experiências, elas vão chamando e convidando esse professor não somente a desconstruir o lugar da resistência, mas provocar uma resistência diante dessas práticas. Nós temos ouvido muito falar em uma educação híbrida, em propostas de ensino híbrido. E por essa razão, é cada vez mais forte o discurso de que precisaremos ter uma escola que transite entre o online e o presencial. O contexto nos impôs recolhimento, sem dúvida. No entanto, os professores têm assumido a condição de repensar as práticas que já vinham sendo desenvolvidas e construindo processos cada vez mais autorais, aulas cada vez mais dinâmicas e interativas. As metodologias ativas constituem o estudo sobre um conjunto de métodos. E esses métodos, sem dúvida, contribuem para o trabalho do professor e para a aprendizagem desse estudante. Existem diversos métodos ativos. Dentre eles, a gente tem o Flipped Classroom, que é a inversão da sala de aula, em que o estudante se torna protagonista do processo. Além disso, a gente tem também a gamificação, que é muito mais do que trazer jogos para a sala de aula, mas sim adequar a linguagem do processo de ensino e aprendizagem muito semelhante ou próxima de jogos e brincadeiras e desafios, obviamente. E também temos a aprendizagem baseada em problemas, que seria basicamente trazer os temas para a discussão em sala de aula e, a partir desses temas, gerar problematizações baseadas em situações reais, tanto da comunicação verbal quanto de temas do cotidiano. Como formadora de professores e professora de língua portuguesa da educação básica, considero sobremaneira importante que o professor comece a repensar nas suas autorias e em seus letramentos frente às novas exigências. Quais exigências são essas? Nós temos um arsenal de plataformas digitais, conteúdos digitais, que podem sim desenvolver outros letramentos, surgirem novos gêneros em função desse novo trabalho que nós temos desenvolvido agora em nossos lares, interagindo por meio de plataformas. E esse processo também favoreceu para que o professor pudesse repensar as práticas em função do avanço das tecnologias, que já se sentia a necessidade de fazer esse processo de alteração dessas práticas no contexto agora pandêmico. Atualmente, a oferta de cursos em plataformas autoformativas tem, sem dúvida, aumentado. E essa busca de novos saberes, de novas formas de fazer, tem levado os professores até esses processos autoformativos para poder garantir uma prática que contemple essas novas aprendizagens e essas novas demandas. No entanto, mesmo antes da pandemia, nós precisamos considerar que os professores já tentavam fazer práticas autorais. Práticas essas que traziam
como pano de fundo os saberes que os próprios alunos já tinham e, de certo modo, transitavam entre perspectivas tradicionais, em que o professor fala, o aluno escuta, e por vezes o aluno fala e o professor escuta, só que nesses cenários de plataformas digitais, a comunicação se tornou cada vez mais latente. Então, o aluno tem o turno de fala, o professor também tem, e temos ouvido falar também em movimentos de uma educação maker, em que o aluno também pode fazer e se tornar protagonista desse processo junto ao professor. As agências de letramento, sem dúvida, têm garantido esses processos formativos no decorrer do processo, o que gera também um acúmulo de formação e de informação para esse professor. Só que, no entanto, diante das competências socioemocionais e na necessidade de trabalhar em parceria ou alinhado a uma proposta de formação por competências, como se coloca na própria Base Nacional Comum Curricular, é necessário trazer essa cultura digital, agora cada vez mais emergente, para dentro dos contextos das escolas que ganharam outros espaços. E sabemos que a sala de aula já não se resume mais a 4 paredes e a institucionalização de um espaço necessariamente formal. Repensar, ressignificar as práticas em sala de aula, pesquisar novas metodologias, criar possibilidades e conhecimento é o trabalho cotidiano dos professores e professoras. E é com essa percepção que visitamos o programa de pós-graduação em educação da UESB, para conhecer um pouco mais sobre a sua história e a sua produção científica. O programa de pós-graduação em educação da UESB, ele foi aprovado em 2012, já funciona desde 2013. Nós organizamos esse programa em quadriênios, porque na verdade é uma organização mesmo nacional, e trabalhamos um primeiro quadriênio que denominamos de 2013 a 2016, que denominamos de quadriênio de implementação. Foi quando nós começamos a aprender a lidar com o programa, organizar o programa, sentir as linhas, as primeiras produções, as primeiras pesquisas. O quadriênio 2017 a 2020 foi muito importante para nós, porque nos pautamos na experiência do quadriênio anterior. Resultado disso foi que este quadriênio foi um quadriênio com a quantidade muito mais expressiva de estudantes, uma procura maior também da sociedade pelo programa. Ampliamos as fronteiras no sentido de que passamos a receber candidaturas de pessoas mais distantes interessadas em cursar como aluno regular ou como aluno especial. Ampliamos a divulgação científica do programa por meio da publicação de artigos em periódicos nacionais e também estrangeiros. Durante a pandemia, implementamos um programa de lives semanalmente, desde abril até dezembro, com todas as sextas-feiras, com lives que inclusive estão disponíveis no canal do YouTube. Realizamos pesquisas voltadas para o estudo da Covid, da relação da Covid com a educação, com o trabalho docente, com as práticas escolares. Houve, inclusive, um artigo da professora Esté Figueiredo, da professora Lúcia Gracia, que foi publicado na revista Tempos e Espaço em Educação, que ganhou uma repercussão internacional na medida que foi absolvido pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como uma indicação de leitura. A presença do PPGED no movimento nacional em defesa da escola, em defesa da educação, nas associações, tem sido bem forte, com uma cultura digital. E por falar em cultura digital, a revista Praxis Educacional, que é uma revista do programa, publicou um dossiê que trata exatamente de cultura digital no contexto do Covid. Como a cultura digital se insere, se organiza e se estabelece durante a pandemia. Bom, gente, aqui vamos encerrando o nosso primeiro episódio do Educação em Tela. Espero que as informações trazidas neste programa tenham sido de interesse e relevância para vocês. Eu fico por aqui. Nos vemos na próxima edição. Beijos, tchau, tchau!